Olá pessoal, sobre os acontecimentos dessa semana envolvendo o governo Bolsonaro, a coisa está ficando cada vez mais complicada, para não dizer outras coisas. O editorial da Folha de São Paulo faz um levantamento sobre as ações arbitrárias do governo Bolsonaro, as ações, melhor dizendo, absurdas do governo Bolsonaro. Elenca alguns pontos, como por exemplo a perseguição ao jornalista, no caso a Patrícia Campos de Mello. Também destaca a fala do general Heleno, que quer levar o povo contra o Congresso Nacional, então chama também atenção sobre isso. O caso do Cid Gomes, o Cid Gomes que levou 2 tiros por alguns policiais lá do Ceará, lá em Sobral, e que o Bolsonaro, na verdade, tem o apoio dos milicianos, e tudo indica que essa suposta greve lá em Sobral está relacionada aos milicianos e também ao plano de Estado militar do Jair Bolsonaro. Portanto, o editorial da Folha de São Paulo faz um questionamento, um levantamento sobre os absurdos do governo Bolsonaro, mas a gente vai ver também que ele vai, de certa forma, passar um pano no que diz respeito às ações do governo do ponto de vista econômico e social. A gente vai ver essa história aí. É sobre esse assunto que vamos tratar nesse vídeo agora. É bem rapidinho aqui, só passando aí a nossa vinheta e nós vamos retomar. Pois bem, o governo Bolsonaro continua com suas arbitrariedades, com seus absurdos, e a Folha de São Paulo, em seu editorial, faz um levantamento das ações absurdas do governo Bolsonaro e conclama, na verdade, a institucionalidade para dar um basta no Jair Bolsonaro. De certa forma, a Folha de São Paulo está dizendo assim, olha, está ficando feio essa história aí. Ela elenca, por exemplo, a perseguição do Bolsonaro aos jornalistas, principalmente jornalistas da Folha, as ações, as falas do general Heleno, que conclama a sociedade contra o Congresso Nacional, que isso é passível de punição, inclusive. O general Heleno deve ser chamado, inclusive, para falar sobre isso lá no Congresso. E também a questão aí, a ação que teve envolvendo o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, lá em Sobral, no Ceará, que levou 2 tiros de policiais militares que estão em greves. E, na verdade, esses policiais, eles têm uma relação com os milicianos, tudo indica que tem uma relação com os milicianos. Essa é a história, e a coisa ficou feia porque o Cid Gomes quase morreu com esses tiros, E aí ficou muito complicado. Portanto, a Folha de São Paulo ela faz um levantamento das ações arbitrárias do Jair Bolsonaro e conclama a institucionalidade. E aí, veja bem, na verdade, a Folha de São Paulo ela tem uma culpa nessa história aí, principalmente na eleição do Jair Bolsonaro. Na época, inclusive, da eleição em 2018, a Folha de São Paulo chegou a fazer uma reportagem colocando que se Lula ganhasse as eleições, por exemplo, o dólar ia aumentar, a economia ia piorar, na verdade, fazendo uma campanha contrária ao ex-presidente Lula, e isso aí teve a ver com várias outras instituições também, outras instituições, na verdade, jornalísticas, outras mídias, principalmente as mídias tradicionais. A Folha de São Paulo, o que é que ela faz? Ela questiona o Bolsonaro, ela chama a atenção para os seus absurdos e quer que a institucionalidade, quando eu falo institucionalidade, significa acreditar nas instituições, o Congresso, por exemplo, o Poder Judiciário, certo? Que possa barrar o Judiciário, por exemplo, que possa barrar as ações arbitrárias, autoritárias e absurdas do Jair Bolsonaro. Na verdade, a Folha de São Paulo não faz um questionamento sobre os absurdos do governo Bolsonaro no que diz respeito à política econômica, ao desmantelamento do Estado, e claro que ela não vai fazer isso porque ela defende o interesse
da iniciativa privada. Essa é uma questão. Mas o que é que a gente pode dizer ainda sobre esse assunto aí, que é objeto de editorial da Folha de São Paulo? É que a história, a coisa está ficando feia para o lado do Bolsonaro. Tem um caso também, por exemplo, da morte do Adriano, que foi um miliciano que tinha uma relação direta com o Jair Bolsonaro. Essa é uma questão também muito forte, que o Bolsonaro está, de certa forma, está temeroso com essa história aí, porque pode prejudicar ele, e pode muito mesmo, se a coisa for investigada de fato, pode prejudicar o Jair Bolsonaro. É isso que ele está com medo. Quando a Folha de São Paulo faz uma relação dos absurdos do Jair Bolsonaro e chama a atenção para que as instituições possam barrar essas ações absurdas do Jair Bolsonaro, ela está acreditando na institucionalidade, acreditando que as instituições ainda vão dar conta dessa história, e do jeito que a coisa está caminhando, se não tiver um basta, de fato, a coisa pode degringolar. A Veja, a revista Veja e a revista Isto É também já faz questionamentos sobre o Bolsonaro. Faz muitos questionamentos sobre, inclusive, esses absurdos que o Bolsonaro vem cometendo, absurdos contrários, inclusive, à democracia. Aí a revista Isto É, chegou inclusive a pedir o impeachment do Bolsonaro. O fato é que o impeachment está em pauta. O impeachment está em pauta, e se tiver uma reação de fato forte da sociedade, o impeachment pode acontecer, pode inclusive ser aceito pelo Congresso Nacional, primeiro pelo presidente da Câmara, que ainda dá sustentação ao Jair Bolsonaro, né? Portanto, para finalizar, eu tenho a seguinte questão, né? Por exemplo, o que é que você entende, por exemplo, como é que você vê essa realidade hoje? A questão é essa, o que é que você acha? Por que Bolsonaro ainda segue como presidente? Diante de tudo que ele faz, inclusive contrário à democracia, xingando os jornalistas, fazendo vários absurdos, por que é que ele continua ainda, mesmo tendo perdido vários apoios importantes, inclusive do Congresso Nacional? O Rodrigo Maia já está mais para lá do que para cá. Por que será que ele continua, né? Essa é uma questão importante, que você participe, responda, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. E olha, também observe a nossa playlist de sociologia, de ciência política, de atualidade, de literatura e muito mais. Até mais.